Bem-vindo ao Essencialmente. Hoje o assunto é depressão. E por isso eu convidei aqui a doutora Gardênia Amorim, psiquiatra. Tudo bom, Gardênia? Tudo bem, obrigada pelo convite. A depressão é o mal do século, mas a gente percebe que muitas pessoas, acho que a maioria, não tem a informação sobre essa doença. E é muito bom a gente tocar no assunto, conhecer, saber, porque ela atinge mais de 300 milhões de pessoas no mundo, não é? É verdade. Apesar disso tudo, do impacto, das incapacidades que a depressão causa, os prejuízos tanto na vida pessoal quanto econômica, deixam de produzir, falta ao trabalho, tudo isso, poucas pessoas, assim, até nos países desenvolvidos, se tratam, né? E é por conta de um conjunto de coisas que entre eles está o desconhecimento dos sintomas, os preconceitos, o estigma da doença mental, não é? E às vezes vergonha, porque o doente mental, o deprimido, é muito tido como fraco, que não tem fé em Deus, que não tem força de vontade, não é? Isso tudo atrapalha demais ao tratamento. Ela atinge praticamente a mente, o corpo, né? Porque atinge o físico, que você fica totalmente sem energia, e atinge a questão espiritual mesmo, Também, não é? E produtiva. E produtiva, né? Também. Quem é adulto e trabalha não consegue trabalhar, não é? Então eu acho que é importante se dizer assim, a depressão é muito complexa, ela atinge das crianças à terceira idade, e de formas diferentes. Tem um protótipo assim, que é tristeza a maior parte do tempo, redução de interesse, de prazer de coisas que gostavam, essa falta de energia, não é? Cansaço, desânimo. E aí pode alterar o apetite, o sono, para mais ou para menos, sentir desconcentração, pensamentos de ruína, de que é incapaz, é inútil, de culpa. Então tudo isso atrapalha, é um conjunto, é uma síndrome, né, que tem um prejuízo grande na vida pessoal e na vida produtiva, na vida ocupacional, tanto de crianças na escola, de adultos no trabalho, não é? E um sofrimento grande na terceira idade, que são pessoas que já têm uma série de limites, né, já vivem com muitos limites, e vem mais um tão doloroso. E acho que na terceira idade, por exemplo, a vida inteira da gente, tudo tem um novo sentido, né? Você casa, tem filhos, né? Vem os netos, e aí daqui um pouco você já está com uma vida, né, praticamente só, né? Já acontecendo as perdas, né? Os pais, né? As pessoas mais próximas. E como notar que a depressão está chegando numa pessoa na terceira idade? Quais os sintomas? Quais os primeiros sinais que a pessoa precisa estar alerta? Olha, quem conhece o seu familiar da terceira idade vai observando ou que ele está dormindo mais ou não dorme. Ele está reclamando muito mais queixoso de coisas, ou então muito mais retraído e calado, né? São alterações do comportamento que sai do habitual. E às vezes até com sintomas físicos, mas é muito frequente essa história de ficar apático, calado, ou de começar a reclamar mais dos sintomas de que tem ou da própria vida do que anteriormente, né? A depressão causa uma angústia grande, né? Um vazio, uma falta de sentido na vida que é dolorosa. É por isso que o suicídio está aumentando tanto, né, na terceira idade. Tem aumentado. Na terceira idade, inclusive. Na terceira idade. Nos jovens e na terceira idade.
Eu acho que você diria que a vida, né, de você trabalhar, principalmente um filho, a partir do momento que nasce, com esse sentido, que a vida transcende principalmente, que ela tem um sentido maior, que não é só aqui, não é só o ter, porque naturalmente a gente aprende tudo na escola, a gente se forma, a gente tem profissão, a gente conquista tudo aquilo, né? Que casamento, bens materiais e tudo, e de repente isso tudo vai se perdendo novamente, né? É o ciclo da vida, existe. E trabalhar principalmente a espiritualidade no ser humano, saber que a vida transcende isso daqui, né? Que aqui a gente é uma passagem. Será que é isso que a humanidade precisa cada vez mais enxergar? Esse é um dos pontos, né? Como eu estava dizendo antes, é bem complexo, porque envolve questões gerais, psicológicas, sociais, mas essa história de como se lida com a vida e enxerga a vida, eu acho que tem que ser um valor aprendido na infância, porque assim você vai crescendo e sabendo o que valorizar, não é? Nessa coisa competitiva de ter, de ganhar, se envolve tanto com isso que se esquece dos outros aspectos da vida espiritual, do lazer, dos amigos, dessa proximidade com a família, não é? De coisas muito gratuitas e ricas que dão sentido à nossa vida, não é? Eu acho é um dos fatores certamente importantes para se pensar. Eu queria saber assim também quais os passos, né, para o tratamento, quando procurar um tratamento, como perceber, né, que eu estou caminhando para uma depressão. Olha, antes mesmo de dizer isso, eu quero falar de uma coisa muito importante, que é ter um diagnóstico cedo e um tratamento precoce, muda tudo, toda a sua perspectiva, né, de superação, de futuro, de qualidade de vida. Como atinge idades, desde pessoas em desenvolvimento à terceira idade, há diferenças nessa apresentação, mas quando você percebe que uma pessoa começa a se retrair mais, né? Começa a não ter a mesma motivação para o trabalho, se referir cansaço, a coisa que mais curtia já não é tão bom como antes, não é? Às vezes uma irritabilidade maior do que a habitual ou a esperada para determinadas situações. E isso, se alterar sono, porque como é uma síndrome, se altera muitos aspectos, né? No apetite, no sono, vai se alterando, aí é a hora de procurar logo saber se não está indo por um caminho, desde que isso não seja uma coisa ocasional, que dure algum tempo, mais de 2 semanas, não é? Aí você vai vendo que não é só uma tristeza passa logo, é bem passageira. Mas se vai se demorando, você tem que pensar nessa possibilidade. Estou me deprimindo e procurar ajuda. Ajuda inicial para estes casos mais leves é com psicólogo. Né? Se não, tende a se agravar, a causar um sofrimento enorme, a ter prejuízos mesmo na vida em todos os aspectos. Mas o mais importante é ter a humildade e reconhecer que precisa de ajuda. Sim, sim. Isso porque muitas vezes a gente não consegue sozinho, você não tem ânimo, não tem energia, não é? Então precisa realmente ter um diagnóstico sério. É verdade. Assim, se amigos ou familiares, né, até professores perceberem, conseguirem se aproximar para fazer pensar, é muito importante. Acontece que há muita desinformação ainda, sabe? Apesar dos debates, das campanhas, de filmes sobre esta temática, ainda falta muito conhecimento, né, sobre a depressão. Não acredito que tenha um tratamento, né? Tem pessoas que, além dos tabus, das dificuldades, nem acham que tem um tratamento e tem tratamento eficazes. Sabe? Tem tratamentos eficazes que ou curam ou
controlam bem os transtornos mentais. Importante é isso, saber que tem o tratamento. Gardênia, muito obrigada por sua colaboração, por nos informar sobre a depressão, que é um assunto que a gente precisa cada vez mais, né, ter conhecimento. Sabe, com certeza. Obrigada também. Obrigada e até a próxima.